A figura do índio só vem a aparecer com a criação do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, em 1910. Militar positivista, Rondon, o moderno desbravador dos sertões, é seu mentor e primeiro diretor. Com o prestígio de quem liderava projetos estratégicos do país, como a Comissão de Limites e a construção da linha telegráfica, ele vem pacificar as relações com as populações indígenas para permitir a colonização da fronteira oeste do país. Rondon admirava o trabalho civilizatório realizado pelas missões salesianas no Rio Negro, mas como positivista, ele considerava que esta tarefa cabia ao Estado. O ordenamento militar dos povos indígenas visava afastar progressivamente os índios de seus costumes. Desprestigiando os líderes tradicionais, o SPI nomeava capitães, afinados com seu projeto de assimilação cultural, que organizavam suas milícias para impor a nova ordem. A escola do posto, assim como nas missões, teria o papel de apagar as línguas nativas e ensinar os índios a trabalhar. O SPI se torna o agenciador da mão de obra indígena, o pai patrão dos índios. Embora de caráter humanitário, este projeto ainda traz consigo a soberba de uma cultura etnocêntrica, nós os civilizados e eles os primitivos. O SPI, sob o pálio do pavilhão nacional, espera cumprir o seu sagrado dever de proteger e civilizar os índios brasileiros. E agora apresentamos do Lipé, o famoso índio branco, trazido do Xingu, filho da tribo Calapalo e suposto neto do coronel Fawcett, o oficial inglês que fracassou lamentavelmente naquela região. Este índio que vemos ao lado do general Rondon, em Cuiabá, capital de Mato Grosso, foi trazido à civilização e está sendo educado pelo Serviço de Proteção aos Índios. Numa classificação que ia dos índios selvagens aos que viviam em pacífica promiscuidade com os civilizados, os Guarani Kaiowá foram enquadrados nesta última. Com o intuito de inseri-los na incontornável marcha da humanidade para o progresso, a missão do SPI era libertá-los do domínio dos ervateiros, fazendo cessar o regime de escravidão em que vivem. 75% da mão de obra nos ervais era indígena na região do rio Iguatemi. O Império e a República, até o momento, haviam ignorado a questão territorial Guarani Kaiowá. O SPI delimita para eles, até 1928, 8 pequenas reservas de 3.600 hectares. Naquela época, cada cidadão brasileiro podia requerer a titulação de 2 lotes, mas para os 40 mil índios da região foram reservados apenas 8 lotes. Dos 3,5 milhões de hectares que os Guarani Kaiowá ocupavam, o Estado só lhes concedia 0,5%, oficializando assim a expropriação da quase totalidade do seu território, concentrando os índios em pequenos espaços para que fossem assimilados como trabalhadores rurais e disponibilizando suas terras para a colonização. A demarcação do SPI deu como fato que as únicas terras indígenas eram aquelas para onde os milhares de índios deveriam se dirigir por serem levados compulsoriamente. E assim, as reservas do SPI vão se tornando áreas de exílio e confinamento para milhares de Guarani Kaiowá.